Cara, eu tava lendo os resultados de 2015, foi o ano que você começou a correr na Sub-15, tinha 14, sei lá, 13, 14 anos. O que você lembra daquela época quando você ia para as Copas Internacional? Que eu vi que você correu, desde essa idade, você corria todas as etapas. O que você lembra? Quais são Sim. suas recordações de Bom, Copa Internacional? na verdade eu comecei a competir em 2015, porém nas provas mais regionais. Eu sou de Piedade, São Paulo, então eu corria mais as provas regionais. E em 2017 que eu participei da minha primeira Copa Internacional. Foi Araxá e foi meu segundo ano na categoria juvenil. Então já comecei assim a competir Copa Internacional jovem, relativamente jovem. E minha primeira prova, na minha primeira Copa Internacional, minha primeira grande prova assim de cross country, eu finalizei em terceiro na minha primeira participação. E aquilo ali foi é, cara, um boom assim para mim, porque eu era acostumado ali com os eventos regionais, onde tinha um público menor, e quando eu cheguei em Araxá, que eu competi a primeira vez, que eu subi a primeira vez, descia a Dona Beja e subia aquela... antes a Dona Beja descia reto, saltando, e virava e já subia ela toda, onde tinha aquele público gigante, velho, aquilo dali brilhou os meus olhos, assim, brilhou os olhos de um menino que sonhava em ser atleta profissional. E ali foi onde realmente tudo começou a acontecer. A vontade de realmente querer competir as provas maiores, Copa Internacional, Campeonato Brasileiro, todas as etapas da Copa. Ali foi onde que eu dei aquela virada na chave, vi como que era o ritmo do pessoal, pude começar a assistir os melhores atletas do Brasil, na época Avancini, José Gabriel competia já na elite, Cocuzzi, eles sempre disputavam ali a ponta. Então, desde novo, pude assistir esses caras competindo e agora a gente poder estar competindo junto aí, poder tá batendo guidão, poder estar ganhando deles é meio que uma missão cumprida, entre aspas, e fico muito feliz pelo caminho que eu tracei durante todos esses anos. Queria que você falasse como que foi a transição de Sub-23 para Elite, como que é para o atleta passar por esse momento? Bom, cada categoria que você passa, como eu comecei ali na juvenil, passar para júnior já é um degrau, porque aumenta a quantidade de atletas, aumenta o nível e também aumenta o tempo de prova, quantidades de voltas. Então passar da juvenil para júnior é um degrau, da júnior para sub-23 é um degrau ainda maior, porque você pega ali atletas de 18 a 22 anos, são atletas bem mais experientes que já competem na Super Elite, já competem com a categoria oficial. E então acho que o maior passo, cara, é você passar da Júnior para Sub-23. Agora, quando você está na Sub-23, que você já conhece mais o pessoal, já pode disputar ali por 4 anos, subir para a Elite não é um boom tão grande, porque você já sabe como funciona, você já praticou por vários anos aquelas quantidades de volta, aquele ritmo de prova. Então, acho que o maior degrau é da Júnior para Sub-23. Primeira vitória significativa e importante que você teve na Copa Internacional, qual que você lembra que você guarda com mais carinho? Por quê? Cara, minha primeira vitória no Copa Internacional foi Pensando como elite. em Elite. Cara, lembro que foi em Taubaté, 21. 2021, em Taubaté. Pô, a gente tinha acabado de chegar de uma sequência de provas assim bem grande e foi depois do Raid? Foi depois lá. Foi depois do Brasil Raid. A gente chegou assim, não sabia o que ia acontecer. A gente chegou para a última prova do ano ali com um nível altíssimo. E essa foi a minha primeira vitória na Elite na Copa Internacional e eu guardo com muito carinho porque foi realmente muito especial poder disputar naquela pista com aqueles atletas e essa foi uma das vitórias mais legais para mim da Copa Internacional. Ano que vem a gente faz 30 anos de Copa Internacional. Então você já comentou um pouco do evento, quanto foi mudar a chavinha e tal, mas como você enxerga a Copa Internacional em relação a outros eventos no mundo?
as estruturas que a gente tem aqui, o que você pode falar sobre a Copa Internacional? De cair, Bom, eu ouço falar aí da Copa Internacional, mesmo antes de ser a Copa Internacional, como que era o nome? Se você recorda? Copa Metur. E aí, marronzão? Metur? Caramba! Copa Metur. Eu lembro o Henrique Furtado, o nosso treinador, ele comenta de competir a Copa Metur há muito tempos atrás e depois se tornou aí Copa Internacional, então eu sei um pouco aí da história que o Rogério traçou para poder chegar até hoje e poder colocar os atletas que competem na Copa Internacional hoje. Então comparar aí uma Copa Internacional com as provas realmente internacionais, Copas do Mundo, Campeonato Mundial, hoje a gente tem nível de atletas e também estruturas muito bacanas que dá para fazer com que a gente use a Copa Internacional como uma preparação para viajar para a Europa e competir uma Copa do Mundo. E agora a gente tendo a etapa da Copa do Mundo no Brasil, com a estrutura do Rogério, o Rogério que traz essa prova para cá, que consegue organizar tudo ali, eu tenho certeza que é um grande aprendizado e para a gente que é atleta é algo assim surpreendente. Fazia muito tempo que a gente não tinha e agora ano passado, esse ano ter essa Copa do Mundo aqui, fiz um top 10 na Copa do Mundo aqui no Brasil, então isso tudo torna a Copa Internacional e a história aí que veio traçando ao longo desses anos ainda mais especial. A primeira pergunta que eu ia fazer eu não fiz, mas essa é a última agora. Por que você pedala? Por que eu pedalo? Cara, eu acho que a vontade assim de começar a pedalar surgiu muito novo. Como todas as crianças, quando fazem ali o primeiro aninho, ganham uma bola ali de futebol dos pais, comigo foi ao contrário. Eu queria muito uma bicicleta. E minha história é até um pouco engraçada, porque eu mamei no peito até 3 anos de idade. E aí minha mãe não conseguia me tirar ali do peito de jeito nenhum, e aí eu fiz uma troca com ela. Ela falou assim, eu queria muito uma bicicleta. Ela falou assim, não, eu só te dou uma bicicleta se você parar de mamar no peito. E aí eu fiz esse combinado com ela, ela me deu a bicicleta e ali nunca mais eu mamei no peito. E pô, acho que tudo era para acontecer, desde novo aí já tenho essa vontade. Eu morava no sítio, eu sou do interior, então eu passava o dia em cima da bicicleta. E quando eu me mudei ali para a cidade, eu via o pessoal pedalando em grupo, andando em pelotão de road na marginal lá de Piedade. E ali foi surgindo novos olhos assim para bike, comecei a treinar, comecei a competir as provas regionais, comecei a competir Copa Internacional e cada vez mais essa vontade de pedalar, de competir foi aumentando. Então eu posso dizer aí que é algo que foi feito para mim. Desde criança eu queria muito ficar em cima da bicicleta, passar meu tempo na bicicleta. E hoje viver como atleta profissional, como ciclista profissional, é um sonho gigantesco realizado. Valeu demais. Deixa eu entrevistar o Alex, que ele chegou primeiro, eu demorei para chegar, eu vacilei com ele. Menos 3 pontos. Do que? Não, porque menos 3 pontos. dava para ter começado antes do Rogério chegar, se eu soubesse que ele ia pegar vocês. Você nem tinha vindo, né? Não, nem tinha marcado. Ô, Alex, eu queria também que você recordasse um pouco das primeiras memórias nas cidades, o que você lembra da Copa Internacional e como que você foi parar um dia competir na Copa Internacional? Bom, a minha primeira Copa Internacional foi em 2019, então faz 6 anos, e foi junto com a Specialized. Então antes de eu entrar na Specialized eu não tinha condições de viajar para o Brasil inteiro. Como eu moro em Medianeira, que é no oeste do Paraná, longe de tudo, né, fica 1.000 quilômetros de São Paulo. Então era um custo muito alto e minha família não queria disponibilizar esse tempo e dinheiro para ir tão longe. Então quando eu entrei na equipe profissional, fui para a Copa Nacional, mas quando eu competia lá no meu regional, nas provas pequenas, eu via as coisas da Copa Nacional. E a Copa Nacional, para mim, o que é até hoje, era a principal prova do Brasil, era a maior prova, onde tinha os melhores atletas. Então, naquela época, o meu sonho era competir uma Copa Internacional. E quando eu tive a primeira oportunidade foi lá em Petrópolis, lá onde teve a Copa do Mundo em 2022. Então foi lá minha primeira Copa Internacional. Não foi uma experiência muito legal porque eu passei mal. Eu saí de lá de ambulância, acabei tendo uma desidratação.
de tão nervoso que eu fiquei por ser minha primeira Copa Internacional. Então eu estava competindo a primeira vez contra o Gustavo, ele me deu dor de barriga, me deu caganeira esse cara aí, mas foi lá em 2019, em Petrópolis. Então, como eu falei, eu vi as coisas no Instagram, no Facebook da Copa Internacional e meu sonho era competir. E quando eu competi, eu passei mal de tanta emoção. É um momento especial esse, mas eu ia te perguntar agora qual que foi o momento mais especial, porque acho que tem a ver com uma vitória, imagino. Com certeza, eu acho que o momento mais especial junto com a Copa Internacional foi no ano passado, lá em Araxá, né, em 2024, a gente teve a Copa do Mundo, eu fiz meu primeiro pódio em Copa do Mundo de XCO e também uma semana depois minha primeira vitória na Elite, numa prova HC em Araxá. E não tem nada maior, eu acho, no Brasil do que vencer uma prova em Araxá. Então, eu pude concretizar esse sonho no ano passado, ainda sendo sub-23, venci minha primeira prova na Elite e única, acredito, até hoje. Então, foi lá. Eu vou terminar só fazer mais uma pergunta, então bem rápido para você. O que você pode falar sobre a Copa Internacional e para o Rogério, porque ano que vem a gente faz 30 anos e tem uma história, apesar de você ser bem novo, você já deve ter bastante coisa para falar sobre o evento. Cara, com certeza, 30 anos de história é uma vida. Eu tenho 23 anos, então antes mesmo de eu pensar em nascer, o Rogério já realizava esses eventos. Então, eu acho que a principal palavra e mensagem que eu queria deixar para o Rogério é realmente gratidão. E muito obrigado pelo amor que ele tem pelo esporte, por tudo que ele faz, porque ele sempre tenta trazer o diferencial para os atletas, por evento. E se não fosse por ele, o nosso mountain bike hoje eu tenho certeza que não seria o mesmo. Então eu agradeço demais ao Rogério, 30 anos de história, parabéns. Acredito que terão muitos ainda por vir e nós somos todos seus fãs, porque você faz um trabalho sensacional. Parabéns e obrigado.